Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindas. Sejam todas bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Bom dia, Zete, seja bem-vinda. E todas as outras que estão sempre junto com o Ministério todas as manhãs, que vão chegando. Sejam muito bem-vindas, que o Senhor Jesus abençoe grandemente o nosso dia, o nosso início de semana de trabalho. Amém? Hoje nós vamos então ler sobre o capítulo 22 do livro de Mateus, quando diz sobre o convite do reino, confrontos e o maior mandamento. É sobre isso que nos traz hoje o capítulo 22 de Mateus. Então, nesse capítulo, Jesus continua a sua última semana em Jerusalém. Então ele conta uma parábola sobre o reino, né? Jesus sempre conversava muito através de parábolas, né, com todos. E ele responde muitas perguntas maliciosas dos líderes religiosos que sempre estavam atacando ele, né? E no final ele assume toda a lei em um só princípio, que é o amor. Então vamos começar a leitura? Seja bem-vinda, viu, irmã Janaína, a todas que estão todas as manhãs aqui, fiel com a gente, né? Fiel com o Evangelho do Senhor Jesus. Então vamos ler. Do 1 ao 14, do versículo 1 ao versículo 14, vai falar sobre a festa de casamento, tá? Que é a parábola das bodas, quando diz assim, ó. De novo, Jesus usou parábolas para falar com o povo, e ele disse: O reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Depois, mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Então, mandou outros empregados com o seguinte recado: Digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos, e tudo está pronto. Que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para sua fazenda, o outro foi para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois chamou os seus empregados e disse: A minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam. Agora vão pelas ruas, convide todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto os bons como os maus. E o salão de festa ficou cheio de gente. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festa e perguntou: Amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Em outras traduções está escrito veste nupcial, tá bom? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: Amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus terminou dizendo: Pois muitos são os convidados, mas poucos são os escolhidos. Então aqui em outra tradução diz: Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então aqui, nessa primeira parte desse capítulo, traz para nós Jesus mais uma vez falando em parábolas, trazendo uma parábola com um profundo ensinamento sobre o que ele queria dizer. Então veja bem, no início diz que o reino do céu é como um rei, certo? Então Jesus está dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou uma festa de casamento para quem? Para o seu filho, certo?
O rei, aqui colocado na parábola de Jesus, é Deus, que preparou uma festa para o seu filho, que é Jesus, tá bom? Então é assim, essa parábola é com esse significado. O rei que prepara a festa é o próprio Deus e o filho para quem ele preparou a festa é Jesus Cristo, tá bom? Os primeiros convidados são os judeus religiosos que rejeitaram o convite, né? Os judeus, eles rejeitaram o convite do reino, então eles rejeitam, eles inventam história para não ir, né? E ainda praticar maldade, né? Que eles sempre praticando a maldade, levando ali a mentira para poder manter as aparências. Então os primeiros convidados foram os judeus, tá bom? Os religiosos. Os outros convidados são os gentios e pecadores que aceitaram a graça. Então os outros, se nós buscarmos no versículo 9, quando diz assim, ó, agora vão pelas ruas e convide todas as pessoas que vocês encontrarem. Então esses são os outros, os gentios e os pecadores, tá bom? Que aceitaram o convite, ou seja, aceitaram a graça, porque quem estava preparando a festa? Deus, preparando uma festa para Jesus. Então esses pecadores e gentios aceitaram o convite, aceitaram receber essa graça. Amém? A roupa, as vestes, significa vida transformada e santificada pela justiça de Cristo. Então, olha só, presta atenção. Esse é o ponto-chave, tá bom? Da parábola de Jesus. Então, as vestes nupcial aqui, que é a roupa, não é sobre roupas físicas que Jesus está dizendo, mas condições espirituais adequadas para entrar no reino dos céus, certo? Mesmo que o convite seja aberto para todos, o convite foi aberto para todos, não é verdade? Não foi essa a ordem do rei? Vai pelas ruas, convide todos. Essa foi a ordem. Não é qualquer um que entra de qualquer jeito. Não é assim. Não é porque o convite foi feito para todos que vai entrar de qualquer jeito. Não. É preciso estar transformado. Transformada. Entende? Ó, em Isaías 61:10 diz assim, ó. Vou ler para vocês. Isaías 61, versículo 10. Quem tá com a Bíblia? Diz assim, ó. Nós nos alegraremos e cantaremos um hino de louvor por causa daquilo que o Senhor nosso Deus fez. Ele nos vestiu com a roupa da salvação e com a capa da vitória. Somos como um noivo que põe um turbante de festa na cabeça, como uma noiva enfeitada com joias. Entende? Então aqui, olha só, o Antigo Testamento, lá no Antigo Testamento, já, né, o profeta aqui, Isaías, já trazia revelações de Deus para nós, que esse momento chegaria e Jesus falaria dele em parábolas. Então, veja bem, Deus chama a todos, certo? Mas só permanece no reino quem se reveste da nova vida em Cristo. Essa é a verdade. Quem se prepara. Nós precisamos estar preparados, nós precisamos nos preparar para entrar no reino, para participar da festa, certo? Ah, então assim, ó, a roupa, as vestes nupcial, é o quê? É a justiça, o arrependimento e a nova vida em Cristo. Então, quando aquele homem foi advertido por não estar usando roupas de festa, ele foi advertido assim: como você está aqui? Você não se arrependeu. Você não está vivendo a nova vida em Cristo. Por isso ele foi retirado da festa. Entende? Então nós precisamos buscar estarmos vestidos de acordo no momento em que nós formos chamados para a festa no reino dos céus. O homem sem as vestes, como diz aqui, né, é quem quer estar com Deus sem transformação interior. Não tem como.
Não tem como você estar na presença de Deus, não tem como você estar dentro do reino sem a transformação interior. Então, olha só, o homem foi chamado, certo? Assim como todos os outros foram chamados. Ele teve a oportunidade de estar naquela festa, de entrar no reino, mas ele não se preparou. Ele não se preparou para estar lá. Ele foi de qualquer jeito. Então, aceitar o convite de Deus é graça. É graça de Deus sobre a tua vida. Estar vestido para o reino de Deus é um compromisso. Estar vestido com as vestes é um compromisso com Deus que você faz. Então, não basta só ouvir o chamado. É preciso viver como escolhida de Deus. Não basta a gente só viver, só ouvir o chamado. Temos que estar prontas, viver como escolhida, porque nós somos escolhidas de Deus para levar a palavra, para viver em espírito e em verdade. Deus não quer só a presença na festa, mas Ele quer o preparo, Ele quer a nossa entrega, o nosso compromisso com Ele. Amém? É isso que Jesus diz aqui, nessa parábola, que muitas vezes nós já podemos ter ouvido ela muitas vezes, mas nunca com uma profundidade como essa, explicando no profundo, que é esse o nosso objetivo. Nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus, porque quando nós temos o conhecimento, nós sabemos da verdade, e a verdade nos liberta, a verdade nos salva, tá bom? A verdade traz a salvação para todos nós. Amém? Agora, do versículo 15 ao 22, vai falar sobre a pergunta sobre os impostos, quando diz assim. Versículo 15. Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então, mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fosse dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto. Ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda e ele perguntou: De quem são o nome e a cara que estão gravados nessa moeda? E eles responderam: São do imperador. Em uma outra tradução está escrito de César. Então Jesus disse: Deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Em outra tradução de Bíblia diz: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Versículo 22. E eles ficaram admirados quando ouviram isso. Então deixaram Jesus ir embora. Os fariseus não desistiam nunca, não é verdade? Assim são as pessoas que sempre vão querer nos tentar, nos tirar a nossa paciência, fazer com que a nossa fé diminua, sempre vão ficar nos tentando, assim como Jesus foi tentado. Por isso nós precisamos ter conhecimento da palavra para não cair nas armadilhas. Amém? Então a explicação é assim: Jesus não cai na armadilha política deles. Jesus não se permite isso. Então ele ensina que podemos cumprir as nossas responsabilidades civis e ainda assim servir a Deus com fidelidade. É isso que ele nos ensina, tá bom? A moeda tem a imagem de César, certo? Do imperador. Nós, homens e mulheres, carregamos a imagem de quem? De Deus, não é? Por isso, devemos nos entregar totalmente a Ele.
Entendeu? Olha só. Nossa vida, nosso coração, nossa adoração pertence a Deus. Concorda? Enquanto a moeda pertence a César. Estão conseguindo entender? O ser humano pertence a Deus. Então, cumpra os seus deveres com o mundo. Cumpra os seus deveres com o mundo. Pague os seus impostos. Dê a César o que é de César. Mas entregue o seu coração exclusivamente para Deus. Porque o ser humano é de Deus. Tá bom? Nós carregamos a imagem de Deus. E o dinheiro carrega a imagem a quem nós temos que pagar. Amém? É isso que Jesus disse aqui. Respondendo a pergunta maliciosa daqueles homens. Amém? Agora, do versículo 23 ao 33, vai trazer sobre os saduceus e a ressurreição, que é sobre a pergunta sobre a ressurreição, quando diz assim: naquele mesmo dia, chegaram perto de Jesus alguns saduceus, afirmando que ninguém ressuscita. E eles disseram a Jesus: Mestre, Moisés ensinou assim: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para ter filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia entre nós 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Assim, ele deixou a viúva para o segundo irmão. A mesma coisa aconteceu com este e também com o terceiro e finalmente com todos os 7. Ou seja, aqui o saduceu está dizendo para Jesus que aquela mesma mulher se casou com todos os irmãos, porque naquela descendência todos os irmãos foram morrendo e aquela única mulher foi sendo esposo do primeiro até o 7º e ainda assim ela ficou viúva. Tá? Vamos continuar. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. E Jesus respondeu: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. E quanto à ressurreição dos mortos, será que vocês nunca leram o que Deus disse? Ele afirmou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Quando a multidão ouviu isso, ficou admirada com o ensinamento dele. Então aqui, veja bem, no versículo 32, quando ele afirma assim, que Jesus diz, o que Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então aqui ele está dizendo: eu sou Deus. Ele não está dizendo eu fui Deus. Quando ele diz eu sou Deus, é porque ele diz que Abraão, Isaque e Jacó estão vivos no reino dos céus junto com ele. Então ele é Deus deles. Ele não foi Deus deles. Aqui Jesus corrige de início também a teologia deles, a teologia dos saduceus, com base nas Escrituras, quando ele diz: o conhecimento das Escrituras e o poder de Deus é essencial para não errarmos na fé. E assim é para nós também, no dia de hoje. Nós precisamos ter o conhecimento da palavra para que a gente não erre em fé, para que nós saibamos responder com sabedoria toda a afronta das pessoas,
Porque se nós tivermos o conhecimento da palavra, todas as nossas respostas serão firmadas no que Jesus disse, na palavra de Deus. Aqui Jesus nos ensina que no céu a vida é eterna, perfeita e diferente da vida terrena, quando ele diz aqui, ó, no versículo 29, como vocês estão errados, não conhecendo nem as escrituras sagradas e nem o poder de Deus. Ele está dizendo aqui, vocês estão pensando com a mente humana? Vocês só estão preocupados com a vida que nós temos no mundo? E aí continua, pois quando os mortos ressuscitarem, não serão como anjos no céu e ninguém se casará. Então, quando nós aprendemos a pensar com a mente divina, quando nossa mente está ligada no céu e nós vivemos como a mente de Cristo, nós não vamos ter a mesma vida aqui. Que importa com quantos irmãos aquela mulher casou? Lá ninguém se casa. Lá todos serão como os anjos do céu e ninguém se casará. Então, essas coisas, quem é esposa de quem é filho de quem, isso acontece aqui. É isso que Jesus diz. Também vimos aqui que traz a explicação da ressurreição, que a ressurreição é real e Deus é Deus. Ele é Deus de pessoas vivas na eternidade. Deus é Deus de pessoas vivas na eternidade. O céu não é uma extensão da terra. É uma realidade gloriosa e espiritual. É isso que o céu é. Uma realidade gloriosa e espiritual. Então, a fé verdadeira, quando você tem a fé verdadeira, você enxerga além da morte, porque você crê no Deus dos vivos e não no Deus dos mortos. Amém? É essa a explicação aqui que o Senhor Jesus nos trouxe, respondendo aqui a pergunta sobre a ressurreição aos saduceus. Depois do versículo 34 ao 40, vai falar sobre o maior mandamento, o mandamento mais importante, quando diz assim: os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? E Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Esse é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Então aqui, olha só, grifem aí na Bíblia de vocês, na minha já está grifada. Grifem do versículo 36 até o 39, porque aqui estão os dois mais importantes mandamentos. Quando Jesus diz assim: a verdade é que a Bíblia, toda a Bíblia, ela se resume em relacionamentos restaurados pelo amor. Toda a Bíblia, ela se resume em relacionamentos restaurados por amor. Olha só, então grifem o 36, o 37, o 38 e o 39. Amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o maior de todos os mandamentos. Olha só, você precisa amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aqui está escrito: de toda a tua alma. Amar a Deus de toda a tua alma e com toda a tua mente, por inteira, todo o teu ser. Amar a Deus sem nenhuma parte ficar para trás. Corpo, alma e mente. Não se esqueçam disso, tá bom?
Então, amar a Deus acima de tudo. Deus em primeiro lugar. Não podemos inverter a ordem. Deus em primeiro lugar. Depois todas as outras coisas são acrescentadas na nossa vida. Todas, todas. Confie. Em nome de Jesus, confie. Deus nunca pode estar em segundo lugar. Ele é em primeiro lugar. Todas as outras coisas, saúde, vida financeira, vida familiar, vida profissional, todas as outras coisas vêm depois, porque o Senhor conhece o teu coração e uma vez que você está rendida a Ele, Ele cuida e te entrega todas as estratégias para você cuidar das outras coisas. Amém? Amar o próximo como reflexo desse amor, amar o próximo como a si mesmo. Se você, olha bem, presta atenção. Se você se ama, se você se cuida, se você se trata bem, se você consegue fazer esses atos de amor para você, por você, sem nenhuma dificuldade, você vai amar o seu próximo. Sem nenhuma dificuldade. Por quê? Porque você se ama, você se cuida, você se trata bem, você transborda amor na sua própria vida. Você se cuida, você fala palavras de bênçãos para você não se maltrata, ou seja, você se ama. Você não vai ter dificuldade nenhuma de amar os outros. Então, se você não está conseguindo amar o próximo, minha irmã, analisa como que você está se tratando. Com certeza você está se maltratando. Não faça isso com você. É o segundo maior mandamento, não sou eu que estou dizendo. Jesus disse aqui no versículo 39, e o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama você mesmo. Então, se você não está amando os outros, a verdade é que você não está se amando. E você precisa se amar. Você precisa, se abraçar, se acolher, dizer para você mesmo que você se ama, porque Deus te ama e que você tem promessas lindas para viver, porque é o que você acha? Não, é o que está escrito. O Senhor tem promessas boas e agradáveis para a sua vida. Amém? É sobre isso que diz aqui, nesse versículo do 34 ao 40. Então comece a observar como que está a sua vida, como que está o seu amor ao próximo. Amém? Do 41 ao 46, sabe o que eu desejo? Eu desejo que você se ame a tal ponto que nem você se reconheça. Porque quando você se amar nesse nível elevado, na presença do Senhor, o seu coração vai doer de amor por pessoas que você nem conhece. Você vai ver pessoas tendo atos que você vai ter misericórdia, compaixão. Você vai amar aquela pessoa, naquele instante você vai ali no teu íntimo com o Senhor, orar por aquela pessoa e pedir, Pai, misericórdia pela vida desse homem, dessa mulher, dessa criança, seja quem for. O amor que eu sinto por ele agora é o amor de Jesus, eu tô entendendo. Eu consegui sentir isso e vai ser lindo quando você conseguir sentir isso. Amém? E você vai sentir. Eu declaro isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Do versículo 41 ao 46 traz para nós quando Jesus interroga os fariseus sobre o Messias, né? A pergunta sobre o Messias, quando diz assim: quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: o que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi, responderam eles. E Jesus tornou a perguntar: então, por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse, agora Jesus vai citar uma passagem que Davi disse: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés.
Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, olha como Jesus tem sabedoria na palavra. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Se Davi chama ele de Senhor, como é que o Senhor pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada. Ninguém podia responder mais nada. E daquele dia em diante, não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas. Aleluia, né? Ainda bem, né? Eles não desistiam nunca, né? Os fariseus, sempre ali, pronto para afrontar, para interrogar, para criar armadilhas para Jesus cair. Mas ele nunca caiu, porque ele é Deus. Então aqui, a explicação dessa passagem, Jesus revela que o Messias não é apenas descendente de Davi, humano, tá? Mas também é Senhor, que é a parte divina. Os fariseus ficaram em silêncio, pois não puderam responder e nem compreender, ficaram sem argumentos com o que Jesus colocou para eles ali naquele momento. Então Jesus não discutia com as pessoas. Jesus não discutia por orgulho, mas ele ensinava com autoridade e clareza para revelar ali o erro que as pessoas estavam cometendo ao falar e iluminar o entendimento. Por isso é tão importante ter conhecimento da palavra. Por isso é tão importante nós termos um conhecimento profundo da verdade que a palavra de Deus nos revela. Porque é o conhecimento que nos revela a verdade do que está escrito. Então foi isso que Jesus fez naquele momento. Ele não discutiu por orgulho, mas ele ensinou com a autoridade do conhecimento para levar clareza ali do que ele estava falando, autoridade no que ele estava revelando. Amém? Iluminar a mente daquelas pessoas, como elas estavam cegas por falta do quê? De conhecimento. Amém? Então aqui, no capítulo 22 do livro de Mateus, hoje nós vimos os seguintes pontos importantes que eu trouxe para vocês. Que o reino de Deus é um convite. É um convite de graça, mas exige transformação. Roupa, vestes nupcial. Então, não devemos perder. Nós não devemos perder as oportunidades quando somos chamadas. Nós devemos estar prontas todos os dias. Se o arrebatamento acontecer agora, nós precisamos estar prontas todos os dias. Nós precisamos viver o dia de hoje como se fosse o último, porque amanhã não nos pertence, somente a Deus pertence. Amém? Nós vimos também que não basta aceitar o convite. Não basta a gente aceitar o convite, é preciso viver de forma digna no reino de Deus. É preciso uma nova vida com Cristo. É isso. Então não adianta a gente aceitar o convite e ir de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito que nós vamos entrar no reino. Nós devemos cumprir as nossas obrigações civis aqui nesse mundo, sem perder a nossa fidelidade com Deus. O dinheiro é do mundo, certo? Nós somos de Deus. Não podemos nos esquecer dessa ordem. O dinheiro é do mundo, porque carrega a imagem do mundo, certo? Do humano. Nós carregamos a imagem de Deus, então nós somos dele. Amém? Vimos também sobre a ressurreição, que a ressurreição é real, e o reino eterno, ele é superior a tudo que conhecemos aqui. O reino eterno é superior a tudo que conhecemos aqui. Lá nós viveremos a glória. Viveremos na glória como os anjos. É isso que a palavra de Deus nos promete. O maior chamado da vida
que nós vimos aqui agora no final. Amar a Deus com tudo que nós temos e tudo que nós podemos. E ao nosso próximo com verdade, como a nós mesmos. Vimos também que Jesus é mais que homem, muito mais que homem, muito mais que profeta. Ele é o Senhor, ele é o Filho de Deus. Ele é a pedra principal. Lembra do que nós vimos ontem? A nossa base no reino. Jesus é tudo na nossa vida. Na verdade, Jesus é a nossa vida. E nós precisamos tomar posse desse conhecimento. Tomar posse desse conhecimento que é uma verdade e não nos afastar. E não construir a nossa vida fora dessa base principal, que é Jesus. A reflexão final. Mateus capítulo 22 nos confronta com uma escolha. Vamos apenas ouvir os convites de Deus. Vamos ouvir os convites de Deus ou vamos entrar no reino de Deus vestidos de compromisso e transformação? Então nós vamos ficar só ouvindo os convites ou nós vamos entrar no reino vestidos adequadamente como nós devemos estar? Precisamos estar prontas. Precisamos estar prontos todos os dias. Todos os dias. Oração, jejum, intimidade com Deus, buscar a presença do Senhor, se tratar bem, se amar, amar o próximo como você se ama. Então, minha irmã, meu irmão, se você não está conseguindo tratar bem as pessoas, você precisa cuidar mais de você, tratar mais de você, se amar mais, se amar de forma que você, ao amar os outros, seja uma coisa muito normal, muito natural para você. Aí você vai estar no nível de Jesus. Amém? Aí você já vai estar num nível elevado, tendo a mente de Cristo, os olhos de Cristo, coração humilde de Cristo, amando pessoas que você nem nunca viu. Esse é o nível mais elevado de fé e posicionamento na presença de Deus. Jesus também, nós vimos que ele desmascara o legalismo, né? Ele confunde os falsos sábios e honra os que creem com simplicidade. Então, quando diz que ele desmascara o legalismo, o que ele está fazendo? O que ele está desmascarando? Crença. A crença de que uma pessoa pode alcançar a salvação ou agradar a Deus apenas por obedecer rigidamente às leis, às regras, às tradições, sem considerar o relacionamento interior com Deus e a graça dele. Então, Jesus vem desmascarar tudo isso, que não é porque você obedece rigidamente uma lei, uma regra da igreja, uma tradição, que você vai ter salvação. Você está muito enganado. Se você não tiver transformado, se você não tiver vivido uma transformação interior no seu coração, não tem como você entrar no reino, porque você não vai estar vestido adequadamente. Amém? O reino é de quem se reveste de Cristo, quem ama de verdade e quem reconhece Jesus não apenas como mestre, mas como Salvador. Amém? Esse é o ensinamento dessa manhã, do dia de hoje. Então, que a sabedoria de Jesus esteja sobre cada um de nós, para que diante das situações do nosso dia, nós possamos nos posicionar como Jesus pede que a gente nos posicione, sem discutir, mas falando com autoridade, dentro do conhecimento da palavra, que é isso que ele nos pede, sobre tudo que nós estamos buscando aqui, todos os dias na presença dele. Então, o conhecimento revela a verdade da palavra. Por isso é importante nós buscarmos entender a palavra. É isso que nós buscamos e é isso que eu declaro na sua vida. Que cada dia mais você vai
ter o conhecimento da palavra, em nome de Jesus. E a palavra vai te libertar, porque você vai ter o conhecimento da verdade, da palavra de Deus, da palavra que Jesus veio trazer para nós. Amém? Até antes da crucificação, em nome de Jesus. É isso que eu declaro sobre a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Quanto conhecimento, né? Quanta riqueza nós estamos recebendo todos os dias aqui, nessas manhãs, em nome de Jesus. Vamos orar? Eu espero em Deus, que tudo que nós estamos estudando aqui esteja edificando profundamente a sua alma, que esteja transformando o seu coração, que a sua mente esteja passando por um processo de transformação poderoso. É isso que eu desejo que você esteja vivendo. Amém? Vamos orar. Toda honra e toda glória sempre ao Senhor, porque é tudo Ele que faz todas as manhãs aqui para nós. Feche os seus olhos e curve sua cabeça, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu me coloco na presença do Senhor agora e declaro que o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, soberano, o Senhor é o Pai que acolhe, o Senhor é o Pai que ensina. Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador, a quem nós devemos dar toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, toda oração que sair da nossa boca. É Jesus Cristo a quem nós devemos honrar, a quem nós devemos louvar. Obrigada, meu Deus, por todo o ensinamento dessa manhã. Obrigada porque o Senhor é justo e fiel, porque o Senhor não mente, porque o Senhor tem paciência com cada um de nós. Obrigada porque o Senhor está sempre junto de nós, sempre disposto e disponível a nos receber da forma com que estivermos. O Senhor é Pai, o Senhor sempre está junto de nós, pronto a nos acolher novamente quando errarmos e quando verdadeiramente nos arrependermos do nosso erro, do nosso pecado e te pedirmos perdão. Ali estará o Senhor pronto a nos receber, a nos perdoar. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, que nos instrui, que nos guia, que nos conduz em tudo que nós precisamos dia após dia da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, abençoe a nossa casa, abençoe o nosso lar, abençoa, meu Pai, a vida de cada um de nós, enche-nos hoje um pouco mais do teu amor, em nome de Jesus. Que o nosso cálice transborda, Senhor, na presença dos nossos inimigos, para que nós possamos transbordar amor diante deles, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, nesse dia de hoje os nossos negócios, a nossa semana de trabalho que se inicia no dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor o nosso trabalho, todo o nosso recurso financeiro. Consagramos ao Senhor a nossa vida, a vida da nossa família, do nosso esposo, da esposa, dos nossos filhos, Senhor, em nome de Jesus. Tudo nós consagramos ao Senhor, porque tudo é teu, nada é nosso. Tudo o Senhor nos dá, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos quer tendo uma vida próspera aqui. O Senhor é o desejo do coração do Senhor, que todos nós possamos viver da melhor forma aqui nessa terra, até que nós possamos viver na glória junto com o Senhor. Obrigada, meu Deus, pelo amor que o Senhor derrama sobre cada um de nós agora. E nós declaramos que toda honra e toda glória é do Senhor, todos os dias da nossa vida enquanto nós vivermos. Em nome de Jesus. Eu consagro ao Senhor esse ministério, eu consagro ao Senhor a vida de cada filha e filho do Senhor que está aqui agora. E peço, Pai, que uma nuvem de glória esteja sobre a vida de cada um aqui presente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Toda a honra e toda a glória do Senhor. Amém? Obrigada.
Obrigada mais uma vez pela presença de cada um de vocês. Que o Senhor Jesus acompanhe vocês poderosamente nesse dia de hoje, nos negócios, nos deveres de casa, nos cuidados da família, no seu momento de intimidade com o Senhor, mas principalmente no amor por você, no seu amor a você. Amém? Ame você intencionalmente, poderosamente. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã, quando nós estudaremos o capítulo 23. Tchau. Deus te abençoe. Boa semana.